E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Meus amigos, vamos iniciar os nossos trabalhos nessa terça-feira maravilhosa, falando sobre a rodada de ontem da NBA. Ontem tivemos rodada cheia na NBA, tivemos muitos jogos rolando, muitos jogos bons, tá? Tivemos muitos jogos bons, tivemos um excelente Philadelphia contra Cavaliers, tivemos um equilibrado e polêmico Houston e New York Knicks. A arbitragem quis aparecer nesse jogo. Tivemos uma boa vitória do Golden State para cima do Jazz. Tivemos a boa vitória também, a excelente vitória, né? Do Minnesota em cima do Clippers. Então, foi uma rodada boa e nesse vídeo eu irei comentar sobre cada um dos jogos. Antes, peço para que você deixe seu like, que é muito importante, ajuda demais no engajamento. E se não for inscrito, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo novo, tá bom? Vamos lá, vamos começar o vídeo falando sobre a vitória do Charlotte Hornets para cima do Indiana Pacers. Esse jogo foi extremamente equilibrado até o terceiro quarto. Nenhuma equipe conseguiu desgarrar ali durante as 3 primeiras parciais. Só que no quarto período, o ataque do Hornets foi bem, conseguiu contra-atacar bem, encontrou boas infiltrações e se aproveitando das tijoladas do Indiana no perímetro. Indiana chutou 1 de 9 para 3 pontos ali no quarto período. O Hornets conseguiu colocar uma parcial de 30-22 e saiu com a vitória. 111-102 foi o placar. Essa foi a 12ª vitória do Hornets na temporada e a 25ª derrota do Indiana Pacers. Pelo Hornets, vale destacar os 2 novatos, o Grant Williams e o Seth Curry, que chegaram agora há pouco no time. Eles vieram ali do Dallas na troca do PJ Washington. Os dois ontem jogaram muito bem. O Grant Williams marcou 21 pontos e o Seth Curry marcou 18. Os dois vieram do banco e tiveram um impacto muito grande na vitória. Já pelo lado do Pacers, vale falar sobre o Haliburton, que terminou o jogo com mais um duplo-duplo, 13 pontos e 12 assistências. Seguindo, falar sobre o ótimo jogo que tivemos entre Philadelphia 76ers e Cleveland Cavaliers. O Cleveland entrou nesse jogo sendo muito favorito. Muito favorito. O Cleveland, para começar, jogou em casa, então já tinha essa vantagem. E jogou em casa vindo de 9 vitórias seguidas. E o Cavs encarou um Philadelphia bem desfalcado. O Sixers ontem não teve Joel Embiid, não teve Tobias Harris. Então, o Sixers estava sem 2 peças cruciais. Então, o Cavs era muito favorito. Só que o Philadelphia não quis nem saber e conseguiu arrancar uma grande vitória fora de casa, 123-121. Contar um pouquinho da história do jogo para vocês. Logo ali no primeiro tempo, o Sixers deixou muito claro que a vida do Cavs não seria fácil, apesar do trio Mobley, Mitchell e Allen terem pontuado muito bem no primeiro tempo. O Philadelphia conseguiu igualar ali o volume ofensivo do Cavs. Hield e Maxey tiveram um primeiro tempo muito bom e o jogo foi para o intervalo com Philadelphia vencendo por 4 pontos. No terceiro quarto, o Cavs conseguiu virar o jogo, conseguiu assumir ali a liderança, só que o Sixers não deixou o Cavaliers desgarrar, o Philadelphia manteve o jogo ali a uma posse de diferença, e no quarto período, Buddy Hield e Kelly Oubre combinaram para 18 dos 32 pontos do Sixers e lideraram Philadelphia para a sua 32ª vitória na temporada e quebraram essa sequência de 9 vitórias seguidas do Cleveland Cavaliers, cara. Grande resultado do Sixers. E aí, vale destacar o trio Hield, Maxey e Kelly Oubre. Os 3 passaram dos 20 pontos. Buddy Hield marcou 24, o Maxey 22 e o Kelly Oubre 24 pontos. E eu gostei muito de ver o Buddy Hield atuando como playmaker ao lado do Maxey. Os dois
tiveram ali um bom número de assistências, foram 9 do Maxey e 8 do Buddy Hield. Então, gostei muito da dinâmica dos dois. Eu tinha um certo receio sobre o Buddy Hield ser titular, né, pensando, né, na questão da monopolização da bola. Achei que ele poderia acabar tirando muito a bola da mão do Maxey, só que ontem não foi o que aconteceu. Os dois dividiram bem ali a bola, conseguiram se intercalar ali na hora da criação, e eu gostei muito da dinâmica dos dois, cara. Fez muita diferença pro Philadelphia ontem. Pelo lado do Cavs, que sofreu sua 17ª derrota, o destaque foi Donovan Mitchell com 36 pontos. Foi um ótimo jogo do Cavaliers, só que acabou que o Sixers foi muito guerreiro, conseguiu superar aí as adversidades, conseguiu praticar um basquete muito bom mesmo com todos os desfalques e saiu com uma merecidíssima vitória. Chicago Bulls encarou o Atlanta Hawks e conseguiu vencer 136-126. Depois de um bom primeiro quarto do Hawks, o Chicago Bulls conseguiu assumir a liderança no segundo quarto e aí não perdeu mais. O Bulls venceu todas as 3 últimas parciais, conseguiu se impor e saiu com a sua 26ª vitória na temporada e fez o Hawks alcançar a marca de 30 derrotas. Vale aqui destacar o excelente trabalho coletivo do Chicago Bulls ontem, cara. 5 jogadores do Bulls passaram dos 10 pontos e 4 pontuaram na casa dos 20. E aí, um cara que merece um destaque especial é o Ayo Dosunmu. O Ayo Dosunmu, que fazia um tempo que não tinha uma grande atuação, ontem teve talvez a sua melhor atuação na temporada. Foram 29 pontos, 7 assistências e 5 bolas de 3 para o Ayo Dosunmu. Foi uma peça importantíssima para essa vitória por 136-126. Pelo Hawks, o destaque positivo foi o Bogdanovic, que vindo do banco entregou 28 pontos com 6 bolas de 3. E os destaques negativos, Trae Young e DeJounte Murray. O que os dois tijolaram ontem foi sacanagem. Os dois combinaram para 4 de 18 no perímetro. Tijolaram tudo. Foram bem mal ontem. E os dois vinham de uma sequência boa de jogos. DeJounte Murray decidiu vários jogos ali antes da trade deadline. Trae Young, depois da trade deadline, estava ali numa sequência boa. Ontem foi uma surpresa os dois terem jogado tão mal assim. Vamos seguir falando sobre San Antonio Spurs e Toronto Raptors. O Spurs bateu o Toronto Raptors fora de casa por 122-99, só que o jogo em si não foi muito interessante, porque assim, foi um amasso do Spurs. O Spurs dominou de ponta a ponta. É óbvio que temos que enaltecer o jogo que o Spurs fez. Encarar o Toronto lá no Canadá não é fácil. O Toronto é um time bem difícil de ser vencido dentro dos seus domínios. Então é óbvio que o Spurs merece muitos elogios. Só que o jogo em si não foi interessante. Agora, o que vale destacar e comentar é a atuação que o Wembanyama teve ontem. O Wembanyama teve mais uma atuação colossal na temporada. Ontem, ele conseguiu um triplo-duplo de pontos, rebotes e tocos. Foram 27 pontos, 14 rebotes e 10 tocos para o nosso querido Victor Wembanyama. Um triplo-duplo com pontos, rebotes e tocos não acontecia desde 2021. Desde 2021, quem fez, inclusive, esse triplo-duplo de pontos, rebotes e tocos em 2021 foi o Capela, jogando pelo Atlanta Hawks. Então, desde 2021, isso não acontecia na NBA, e desde 1990, um novato não conseguia um triplo-duplo desse. O último novato que havia conseguido foi o David Robinson, que na sua temporada de calouro, se eu não me engano, ele conseguiu 3 triplos duplos de pontos, rebotes e tocos. E aí,
para fechar aí os recordes do Wembanyama, ele se tornou o primeiro jogador na história da NBA a conseguir um triplo-duplo desse, matando pelo menos 2 bolas de 3. Então, mais uma atuação histórica para conta do Victor Wembanyama, que lá na Austrália já é o novato do ano. Até dezembro havia sim uma disputa com o Chet. Eu, inclusive, quando terminou ali o mês de dezembro, eu falei que, para mim, o Chet era o Rook of the Year, só que de janeiro para cá, meu amigo, não existe mais disputa, não existe mais comparação. Victor Wembanyama é o melhor novato da temporada, e a menos que algo muito surreal aconteça, ele não vai perder esse Rook of the Year, não. Não vai perder, e assim, o que esse cara joga é bizarro. É uma pena que o Spurs tem sido uma bagunça nessa temporada. Se o time fosse um pouquinho mais arrumado, dava para o Spurs ter brigado, poderia, né, estar brigando por coisas maiores, porque o impacto que o Wembanyama tem é incrível, cara, é incrível. Triplo-duplo de pontos, rebotes e tocos, velho. Surreal, cara. É surreal que esse moleque joga. Essa foi a 11ª vitória do Spurs e a 35ª derrota do nosso querido Toronto Raptors. Vamos agora falar de polêmica? Vamos falar de polêmica, vamos falar de Houston Rockets e New York Knicks. O Houston bateu o Knicks em casa por 105-103, num jogo que foi muito pegado, foi muito disputado, foi um jogo muito bom, só que infelizmente a arbitragem quis aparecer no final e deu uma leve manchada na partida. Vamos lá, contar a história do jogo para vocês. O Houston abriu o jogo amassando o Knicks, tá? Com os 4 titulares pontuando na casa dos 10 ali no primeiro tempo, o Houston foi para o intervalo vencendo por 57-43. No terceiro quarto, a defesa do Knicks conseguiu impactar no jogo. O Knicks limitou o Houston a apenas 17 pontos no terceiro quarto e com o Jalen Brunson explodindo para 12 pontos, o Knicks conseguiu diminuir a diferença, colocando a parcial de 28-17. E aí, no quarto período, foi onde a loucura tomou conta e foi onde a arbitragem, infelizmente, quis aparecer. Bom, o Knicks conseguiu baixar a diferença para uma posse logo ali no comecinho do quarto período, só que o Houston conseguiu responder e faltando 8:25 para acabar, abriu 10 pontos com a bola de 3 do Dillon Brooks, que inclusive jogou pra cacete. O que o Dillon Brooks jogou ontem foi sacanagem. O Bogdanovic pegou fogo e conseguiu ali engatar uma boa sequência no ataque e cortou a diferença para 2 pontos, entrando ali nos últimos 5 minutos. Só que, de novo, com o Dillon Brooks aparecendo bem no perímetro, o Houston conseguiu conservar a sua liderança e chegou no minuto final vencendo. Faltando 41 segundos, o Brunson voltou a baixar a diferença para 2 pontos e faltando 8 segundos, ele empatou com uma bolaça ali no mid-range. E aí, na última posse do jogo, a arbitragem apareceu. Né? O Aaron Holiday, que vinha fazendo um ótimo jogo, recebeu ali no perímetro e quando ele subiu para arremessar, o que seria o último arremesso do jogo, o Brunson subiu junto para contestar. E aí a arbitragem acabou enxergando um contato do Brunson e marcou a falta. Uma falta que não existiu. E eu falo que não existiu porque o próprio árbitro falou no final do jogo, no relatório ali, que a falta não era para ter sido marcada. O próprio árbitro confirmou que a marcação foi errada. Por isso que eu falo com toda a tranquilidade do mundo que a arbitragem errou, que o Knicks foi prejudicado.
porque essa falta não era para ter existido. O Houston poderia ter vencido o jogo na prorrogação, porque estava bem pra caramba. Só que, infelizmente, a arbitragem manchou esse resultado. Manchou, não tem como. Não tem como. Se não é a arbitragem ali, a falta não teria sido marcada e o Holiday não teria convertido os últimos lances livres que deram a vitória para o Rockets. Então, infelizmente, um jogo muito bom, um jogo muito disputado, foi estragado pela arbitragem. Mais uma vez, a arbitragem estragou e manchou um jogo. Assim, a arbitragem da NBA é e sempre foi uma merda. Só que nessa temporada, velho, assim, tá muito absurda de ruim. Eu nunca vi uma arbitragem tão ruim como eu tô vendo nessa temporada. É surreal. É surreal. Basicamente, toda semana tem uma polêmica envolvendo a arbitragem. Basicamente, toda semana. É muito difícil você terminar uma semana sem, pelo menos terminar uma semana, sem criticar a arbitragem em algum jogo, em algum vídeo de rodada. Então, é uma pena, cara. É uma pena, velho. Realmente é bem triste e é bem frustrante ver o Adam Silver não fazer nada em relação a isso. Ele quer promover tantas mudanças, né, para gerar mais audiência, para gerar mais dinheiro para a NBA, e o básico, que é a arbitragem, ele não, parece que ele não tá nem aí, parece que para ele tá ok, tá tranquilo a arbitragem do jeito que tá. Uma pena, cara, realmente é uma pena. Mas bom, com polêmica ou não, independente de qualquer coisa, o Houston saiu com a vitória, 24ª vitória do time na temporada. Aaron Holiday, Dillon Brooks foram os grandes nomes da equipe. O Brooks terminou com 23 pontos e 6 bolas de 3, e o Holiday com 18 pontos. E o Knicks, que fez um jogo muito bom, que conseguiu buscar o jogo no quarto período, mesmo totalmente desfalcado, acabou sofrendo sua 21ª derrota. Destaque aqui vai para o Jalen Brunson com 27 pontos. E uma pena ele ter saído meio que como vilão, porque ele acabou cometendo a falta que deu os últimos lances livres para o Houston. Né? Chato pra caramba isso. Vamos lá, Pelicans e Memphis. O Pelicans venceu o Memphis sem nenhuma dificuldade, 96-87 foi o placar, uma vitória protocolar do Pelicans. Protocolar, dominou de ponta a ponta e chegou a 32 vitórias na temporada. Já Memphis alcançou a sua 36ª derrota. Destaque do jogo foi o Herb Jones. Herb Jones terminou com 17 pontos, 9 rebotes e 5 roubos de bola. Bela atuação do Herb Jones. Vamos agora falar sobre a grande vitória do Milwaukee Bucks para cima do Denver Nuggets. O Bucks recebeu o Denver e graças a uma ótima atuação coletiva e uma boa defesa, sim, eu estou falando sobre uma boa defesa do Milwaukee Bucks. Eu achei que nessa temporada eu jamais colocaria Bucks e boa defesa na mesma frase, mas realmente aconteceu. Realmente aconteceu. O Bucks ontem defendeu muito bem e saiu com uma bela vitória por 112-95. O Bucks abriu o primeiro quarto colocando ali uma run de 13-2, né? Começou o jogo com tudo. E mesmo com o Jokic explodindo para 14 pontos no quarto, o Bucks conseguiu sustentar 5 pontos de vantagem ao término da primeira parcial. No segundo quarto, o Bucks voltou a conseguir uma run. Dessa vez foi uma run de 7-0, que deu ali fez o Bucks, né, dar uma bela desgarrada. E depois de uma boa trocação entre as duas equipes, o jogo foi para o intervalo com Milwaukee vencendo por 60-44. No segundo tempo, o domínio do Bucks seguiu, o time conseguiu forçar e capitalizar muito bem em cima dos turnovers do Denver e chegou a abrir 30
pontos de vantagem ali no terceiro quarto, e no quarto período, os dois times colocaram as reservas em quadra e o jogo terminou com a 35ª vitória do Bucks e a segunda vitória seguida. Já Denver chegou a 18 derrotas na temporada. Essa aqui, cara, foi uma vitória extremamente convincente do Bucks, tá? Extremamente convincente, jogo muito sólido, jogo muito bem controlado do começo ao fim, e é o que eu tenho falado nas últimas rodadas. Existe melhora no Bucks. O Bucks hoje é um time melhor do que era com Adrian Griffin. Isso é muito claro para mim. Isso é muito claro para mim. Existe principalmente uma melhora na parte defensiva, o que já era esperado, já que o Doc Rivers é um grande de um retranqueiro. Então já era esperado uma melhora na defesa. E está acontecendo. O time está jogando bem. É o suficiente para eu confiar, para eu me empolgar com o Bucks? Não. Não. Ainda precisa melhorar muita coisa, principalmente na parte ofensiva. Mas a melhora existe, a evolução é nítida. E esses últimos dois jogos deixaram isso muito claro. Destaques do Bucks, Giannis e Brook Lopes. O Giannis terminou com 36 pontos, 18 rebotes, 5 assistências, 3 roubos de bola e 2 tocos. Grande jogo do Giannis. E o Brook Lopes teve uma participação muito boa ali na defesa, com 3 bloqueios. Pelo lado do Denver, que não fez um bom jogo, né? Foi bem dominado. O destaque vai para Nikola Jokic, com 29 pontos, 12 rebotes e 8 assistências. Vou te falar uma coisa. Limitar o Denver a menos de 100 pontos não é fácil, tá? Não é fácil. Eu sei que muitos vão dizer que, não, Denver jogou sem vontade, Denver jogou sem querer. Beleza, talvez o Denver tenha entrado meio que de pau mole ontem. Mas, independente disso, o Bucks fez um trabalho impecável na defesa. E limitar esse Denver a menos de 100 pontos não é fácil, cara. O Bucks tem muito mérito aqui, mas muito mérito mesmo. Quem também venceu ontem foi o Dallas Mavericks, encarando o Washington Wizards. O Dallas venceu por 112-104. O Wizards até deu uma engrossada ali no segundo e no terceiro quarto, conseguiu ali dar uma pressionada no Dallas, só que no quarto período o Dallas simplesmente amassou, meteu uma parcial de 34-16 e garantiu a sua 31ª vitória na temporada e fez o Wizards chegar à marca de 44 derrotas. Destaques do jogo, pelo lado do Dallas, Daniel Gafford fez uma partidaça contra o seu ex-time, a lei do ex. De novo, não falhou. O Gafford, que foi titular, terminou com 16 pontos, 17 rebotes e 5 bloqueios. Uma atuação muito dominante. A dinâmica dele com o Luka, velho, assim, é simplesmente espetacular. Espetacular. Eu fiquei já encantado com o que eu vi no jogo contra o Thunder. Fiquei encantado com o que eu vi do Luka com o Gafford. E ontem foi mais uma bela apresentação dos dois, cara. Jogaram muito bem. E foram os dois grandes nomes dessa vitória do Dallas. O Luka terminou com mais um triple-double, 26 pontos, 11 rebotes e 15 assistências. Mais um jogo muito forte do Luka. E o Dallas ainda teve o Kyrie Irving metendo ali 26 pontos, né? Uma atuação realmente muito boa do Dallas, que vive um momento muito bom. Muito bom. Eu tô bem otimista com esse pós-All-Star do Dallas Mavericks. Tô bem otimista mesmo. Pelo lado do Wizards, vale destacar Kyle Kuzma e Avdija. O Kuzma terminou com 23 pontos e o Avdija com 25. Vamos lá, os últimos 2 jogos da rodada. Golden State Warriors e Utah Jazz. Golden State bateu o Utah Jazz ontem por 129-107 em mais uma bela atuação coletiva. O Warriors, que vive talvez o seu melhor momento na temporada, conseguiu controlar muito bem o jogo ontem, do começo ao fim. O Warriors já abriu o jogo
fazendo chover bolas de 3. Foram 8 bolas de 3 convertidas pelo Warriors no primeiro quarto. O time conseguiu abrir 8 pontos de vantagem. No segundo quarto, apesar do Jordan Clarkson ter ali pegado fogo, ter explodido para 10 pontos no quarto, o Warriors se manteve muito sólido, se manteve muito firme, muito produtivo e conseguiu ir para o intervalo com os mesmos 8 pontos de vantagem. Destaque para a bolaça do meio da quadra que o Draymond Green matou no estouro ali, né? O Green matou ali do meio da quadra e saiu maluco o Draymond Green, né? Fez um grande jogo, inclusive, o Draymond Green. No terceiro quarto, o Klay, juntamente com o Wiggins, combinaram para 17 pontos e aumentaram a vantagem do Warriors para 13. E no quarto período, o Golden State conseguiu fechar muito bem o jogo, graças ao Klay Thompson, que marcou 10 pontos no quarto período, apareceu bem ali durante todo o quarto, e graças também a um cara que até agora eu não citei, o Curry. O Curry, até o terceiro quarto, estava totalmente sumido, estava fazendo nada. Só que aí no quarto período, o cara simplesmente, do nada, meteu 5 bolas de 3. Do nada, meteu 5 bolas de 3 e se tornou um dos grandes nomes dessa bela vitória do Warriors por 129-107. Essa foi a 5ª vitória seguida do time, a 7ª nos últimos 10 jogos e a 26ª na temporada. Agora, com campanha de 26 vitórias e 25 derrotas, o Warriors volta oficialmente para a zona de play-in. Destaques do time: Klay Thompson, 26 pontos, belo jogo do Klay, ele precisava de uma boa atuação depois de uma sequência bem ruim de jogos. O Curry, que apareceu do nada, terminou com 26 pontos, 6 rebotes e 10 assistências. Andrew Wiggins, atuação muito sólida de 17 pontos e 3 de 3 no perímetro. E o Draymond Green terminou com quase triple-double. Foram 12 pontos, 10 rebotes e 8 assistências. Pelo Jazz, cara, vale falar do Marketing, que jogou bem, o Clarkson teve seus bons momentos, só que a verdade é que o Jazz foi muito bem dominado de ponta a ponta e saiu com a sua 28ª derrota. E para fechar, vou só dar uma passada por cima da vitória do Minnesota para cima do Clippers. Eu não vou me estender muito nesse jogo, porque eu já publiquei a análise do confronto, então se você quiser uma análise mais aprofundada, tem vídeo no canal. Mas, dando aqui uma passada por cima, Minnesota bateu o Clippers fora de casa por 121-100. Foi um jogo que começou melhor para o Clippers fez um primeiro tempo muito bom, tanto que foi para o intervalo vencendo por 4. Só que no segundo tempo, a defesa do Minnesota simplesmente engoliu o Clippers, engoliu o Minnesota, limitou o Clippers a 19 pontos no terceiro quarto, meteu 40 e o Minnesota conseguiu garantir uma grande vitória. Com essa vitória, o Minnesota chegou a 37 vitórias na temporada e conseguiu se isolar na liderança da Conferência Oeste. O Minnesota agora tem uma vitória a mais do que o Oklahoma e 2 vitórias a mais do que o Clippers. Já o Clippers sofreu a sua 17ª derrota, mas segue muito bem na temporada. Só que ontem chamou muita atenção a forma como o Clippers foi dominado no segundo tempo. Jogando em casa, esperávamos uma atuação bem melhor do Clippers, cara. O Clippers deixou muito a desejar. Destaques da partida: Anthony Edwards, Karl-Anthony Towns e Rudy Gobert. Esses 3 foram cruciais para a vitória do Minnesota. O Anthony Edwards terminou com 23 pontos, 7 rebotes e 8 assistências. O Towns terminou com 24 pontos e o Gobert terminou com 17 pontos, 10 rebotes e 4 bloqueios. Além dos 3, vale comentar sobre o Alexander Walker, né? O Walker, que veio muito bem do banco, entregou 15 pontos e teve um desempenho impecável no perímetro. 3 de 3 na bola de 3, tá bom? Rapaziada, é isso, tá? Esses foram os jogos da rodada. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não se esqueça de avaliar com seu like, de se inscrever, de compartilhar com a galera, né? De interagir com o vídeo. É muito importante que você interaja com o vídeo. Não fica só assistindo.
interaja, comenta, critica, elogia. Faça parte do vídeo. Faça parte do vídeo. No primeiro comentário fixado, rapaziada, eu vou deixar um link que vai oferecer o NBA League Pass com desconto e com um período de 7 dias grátis para testar o League Pass. Para quem não sabe, é a melhor plataforma de streaming de jogos da liga. Por lá você tem acesso a todos os jogos da temporada ao vivo e, utilizando o link que eu vou deixar no primeiro comentário fixado para se cadastrar, você consegue esses benefícios e ainda ajuda o canal. Então, se puder dar essa moral, eu irei agradecer muito. É isso, gente. Peço desculpas pela demora da postagem do resumo, é porque foram muitos jogos e acaba levando tempo para que eu analise, né, e consiga tirar as minhas conclusões sobre cada um dos jogos. Então, desculpas pela demora, mas tá aí. O vídeo tá aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Hoje, né, tem muita coisa para sair no canal. Hoje tem episódio novo da nossa série de My Career no NBA 2K. Tem vídeo especial saindo mais tarde também. Então, conto com a sua audiência. E agora sim, vou encerrar. Tamo junto e tchau, tchau, turma.